Quando a gente fala de musculação, e aí se tiver algum educador físico aqui, eu não vou falar mal, não vou falar mal, pelo contrário, eu sou um adepto da musculação, gosto bastante, acho super interessante. A gente só tem que entender o seguinte, ó, a musculação hoje, assim, aquele ambiente de academia ali, hoje ele tem várias funções, ele tem tem uma variedade muito grande de atividades que você pode fazer dentro de uma academia de musculação. Agora, a musculação mesmo, ela tem um foco em treinamento de força, tá? Então, os aparelhos de leg press, o que você vai fazer, o seu bíceps, o tríceps, a polia, extensora, flexora, todos são aparelhos que têm um foco, força. Tá? Então, assim, ela vai ter um ângulo de movimento baseado no máximo que você pode ver de força, só é pensada para que você possa desenvolver força, tá? Então, eu estou me referindo à musculação tradicional toda vez que eu fizer essa comparação aqui, beleza? Então, o que acontece? Quando eu recebo um corredor, ou quando o corredor manda pergunta, vocês mesmos vão mandar daqui a pouco uma pergunta aqui no comentário, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que já estão meio que inserida na mentalidade do corredor. Uma delas é, se eu faço musculação, eu sou forte, tá? Na fisioterapia, quando a gente vai avaliar força, a gente precisa de algum equipamento. Não tem como, até tem um teste que a gente aprende na faculdade, por exemplo, eu quero medir a força que eu tenho aqui na minha extensão do joelho, eu posso colocar a minha mão aqui e baseado na força que você exerce, com resistência da minha mão, eu posso te dar uma nota de 1 a 5, tá? Mas isso é muito falho. Então, por exemplo, aqui eu tenho um dinamômetro, que é um equipamento, onde eu coloco aqui, por exemplo, se eu quiser medir a extensão, se eu quiser medir a força do quadríceps aqui na extensão, eu coloco esse dinamômetro aqui, ele vai fazer uma força em isometria e eu vou mensurar essa força, ok? Então é o seguinte, quando a gente fala de força na corrida, ela é uma variável super importante, fundamental. É importante que a gente tenha força na corrida. Porém, ela vai ter algumas particularidades porque ela não é só a força muscular que eu tiver no meu quadríceps, por exemplo, vai ser suficiente para tratar uma lesão, tá? Então, quando a gente fala de força na corrida, ela é uma variável importante. Uma coisa que eu sempre falo aqui é que a corrida, quando a gente fala de uma lesão, ela tem que ser multifatorial. Ela tá? A gente tem uma teoria que chama teoria do sistema complexo. Isso fala para mim as centenas de variáveis que pode estar envolvido em uma lesão. Okay? Então, quando eu vou avaliar um corredor, eu não posso simplesmente chegar e falar assim, ó, seu problema da canelite ou da dor no joelho é fraqueza muscular. E isso a gente vê muito, as pessoas achando que o único motivo da lesão dela é só a fraqueza muscular. E ela fala assim, Caio, me passa um exercício de fortalecimento do joelho aí. Beleza, posso passar, não tem nenhum problema, tem no feed, posso passar aqui agora para você. Agora, será que esse é o seu problema? Porque se você tiver força muscular no quadríceps, eu te dar um exercício de fortalecimento ou não vai adiantar nada, ou até pode melhorar a sua força, mas se esse não for o motivo, não vai acontecer nada. Então, se eu parto do princípio de que eu faço musculação, eu já estou forte para fazer a corrida, isso já não é muito certo, porque agora eu sei que existem outras variáveis que podem estar relacionadas com a minha lesão e só fortalecer não é o único motivo, beleza? Então, o fato de eu estar na academia não me tira, me exclui, me exime a possibilidade de desenvolver uma lesão. Primeiro ponto, tá bom? O segundo será que o que eu trabalho na minha musculação, tradicionalmente, se você chegar numa academia, for fazer uma avaliação, e isso assim, a gente já tem hoje academias que nem fazem mais avaliação e que nem te passam uma série. A gente tem academia que você paga lá 50, 49 reais por mês e você chega e parece que no mercado você pode fazer o que você quiser, né? Então eu não vou nem entrar nesse conceito que eu já acho ruim. Para mim tem que ter um educador físico, tem que ter um profissional que vai te avaliar, vai, por exemplo, ver essa percepção de uma fraqueza muscular, vai saber que você pratica a corrida e ele pode focar o treino de musculação para membros inferiores, beleza, isso é ótimo, tá? Agora, se a gente entrar numa academia e sem nenhum critério sair fazendo um monte de aparelho lá, aí é que piorou mesmo, aí eu já coloco aqui, se eu pergunto para ela, você tem alguma planilha de fortalecimento, você faz? Não, eu faço o que eu tô acostumado a fazer. Para mim, eu já coloco ali
como uma pessoa que pode não estar realizando talvez nem o mínimo dos grupos musculares que são importantes serem feitos na academia. Então esse é o segundo ponto, tá? A sua orientação que você vai ter na academia. O importante é pelo menos você ter um profissional que te avaliou, que vai prescrever uma planilha de treinamento para você, tá? E essa planilha de treinamento normalmente eles pensam na sua funcionalidade do dia a dia. Então, se você pegar a sua série lá, provavelmente ele já tem grupos musculares específicos que ele passa o fortalecimento dele. De membro superior, né? Então vai passar lá ombro, bíceps, tríceps e alguma coisa das vezes de punho ali. Depois você vai fazer uma parte do core abdominal e vai fazer uma extensora e uma flexora. Gente, sem querer reduzir o trabalho do profissional, tá? Tô falando que normalmente né, assim, a média vai sair em torno dos principais grupos musculares de acordo com a funcionalidade da pessoa, tá bom? Daqui a pouco eu explico isso um pouco melhor. Então esse é o terceiro ponto. Normalmente o profissional que vai te avaliar e vai passar a planilha de treinos para você, ele vai estar focado com as suas atividades do dia a dia. Então ele vai trabalhar membro inferior de forma geral, vai trabalhar um pouco do core e membro superior. Normalmente é isso. Tá? Claro que se você chegar e falar assim, olha, eu pratico corrida, ele pode fazer ali alguns exercícios específicos para que te ajude na corrida, beleza? Então esse é o terceiro ponto. Deixa eu ver se alguém já botou alguma pergunta aqui. Assessoria e investimento. Exatamente, Wesley. Cara, o que você puder investir em profissionais que vão fazer, que vão entrar dentro daquilo que você mais gosta de fazer, que é a corrida, eu acho que vale, tá? Então vamos lá. Então eu falei desse terceiro ponto. Normalmente, tá? A academia, a musculação vai trabalhar partes funcionais em relação aos hábitos diários, ok? Então vai fazer o agachamento que você costuma fazer no seu dia a dia ali. Então assim, ó, esse terceiro ponto puxa o quarto ponto e para mim um dos mais importantes que tem a ver com a relação com a corrida, que é o quê? É o fato de que a corrida tem uma especificidade de movimento. A forma como eu corro e a própria corrida vai puxar uma necessidade de fortalecer determinados grupos musculares. Eu ainda estou falando só de força, tá? Então, por exemplo, quando a gente está falando de força, então, a panturrilha, ela normalmente é responsável por uma potência gerada na corrida. Então, a panturrilha vai fazer o quê? Vai gerar potência para empurrar o seu corpo à frente. Ó, e aí o seguinte, responde aqui para mim agora. Agora eu quero que você participe, tá? Coloca para mim o seguinte, quantos tipos de exercício você normalmente já fez para a panturrilha em toda a sua vida, tá? Então eu falei assim, ó, vamos pegar, aliás, vou deixar mais simples, você que faz musculação, tá? Quantos aparelhos você faz para trabalhar a panturrilha isolada? Beleza? Isolado, vamos trabalhar isolado. Então, por exemplo, normalmente quando você pega, bota aí para mim, quantos exercícios você faz de panturrilha na academia? Aliás, não vou falar, mas vamos ver qual que é a resposta. Coloca aí para mim quantos exercícios você faz focado para a panturrilha, tá? Eu acabei de falar que 80% da sua potência, que não é força, é feito na panturrilha. Ó, o Eric colocou aqui 2. Beleza, já faz muito, hein? 2. Ó, o Wesley também 2. O Bruno colocou um aparelho só. Leg press trabalha a panturrilha, mas em conjunto com outros. Perguntei isolado, tá? A Luciana aqui faz 2, a Roberta faz 1, a gente está aqui em 1 e 2, tá? Agora, beleza, a Kátia também 2, o Gu botou 2, joia. Então a gente, beleza, tivemos aqui agora 2 movimentos. Fala para mim o seguinte, normalmente o que as pessoas fazem é aquele burrinho, né? Vou dar 2 opções. Ou você pega um aparelho, coloca aqui, ó, e você vai subir na ponta do pé e levantar, fazer a plantiflexão ali e subir, ou aquele que você encaixa um peso aqui, ó, e você vai subir e descer, tá? De quem respondeu aqui para mim, responde para mim se é um desses 2 que você faz ou se você faz esses 2. A maioria é 2 aqui, né? O Erasmo, o Diva, João botou 2. Com aparelho isolado, nenhum, do aberto. Beleza. Não tem, eu só quis puxar aqui para realmente ver. A maioria, pelo que eu vi aqui, faz 2 aparelhos, né? Agora, me diga se é o burrinho ou se é a plantiflexão no aparelho que você coloca aquele peso aqui, ó, tá? Sofrendo acima da banda de tibel, tá? Panturrilha simultânea leg press, beleza, Wesley, legal. Reforme no Pilates, bacana, Pilates é show, eu gosto muito de Pilates. O Vlad, qual fortalecimento devo fazer? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Sim, um sentado e outro em pé, ó, tá vendo? Então, assim, o Gu Barbosa aqui falou, ó. Esses 2 que você falou, tá vendo? A gente começa o quê? A ver que normalmente os exercícios que são feitos
podem não ter um gesto muito parecido com o que a gente quer na corrida. Então a especificidade é importantíssima. Ó, o pessoal falou aqui, o Eric também, são esses dois, faço os dois, empurrando no leg press, legal, foi o que o Erasmo disse. Mas tá vendo que, ó, burrinho e em pé, tá vendo? Então assim, ó, quando a gente vai para musculação, a gente na maioria das vezes tem uma limitação de movimento que na corrida a gente não pode ter. Eu vou te dar agora uma variável que você trabalha lá. Quando você faz aquela plantiflexão, seja em pé ou seja sentado, você está trabalhando um movimento só, a sua panturrilha, correto? Agora na corrida, quando você pega uma subida, muda o movimento, não muda? Quando você pega uma descida, muda o movimento, não muda? Se você, nesse plano aqui, ó, você pode ter uma queda do seu pé, muda. Então, o tornozelo começa a fazer um movimento muito diferente da limitação angular que eu tenho lá na minha musculação, na academia. De novo, não estou reduzindo a musculação. Eu estou falando de especificidade e, às vezes, o que a gente precisa fazer é sair do ambiente do aparelho e tentar aproximar o mais próximo que eu posso o movimento que eu faço na corrida dentro da minha atividade de fortalecimento. Entendeu? Pessoal, de novo aqui, ó, burrinho em pé, dorsiflexão, empurrando o leg pé, beleza. Então, o que eu quero dizer para você é, às vezes a gente precisa sair um pouco dessa prática da atividade da musculação, não porque é ruim, ela pode ser complementar, e é o que eu sempre falo, continue na musculação, jamais você deve sair da musculação, continue fazendo lá, mas é importante que você traga o exercício para a especificidade do seu treinamento, no caso da corrida. Então, eu preciso fazer um exercício aonde eu vou ter uma mudança de, por exemplo, de nível de inclinação para aproximar o mais perto que eu tenho da corrida. Então, se eu fico limitado a um aparelho, eu estou totalmente fora do ambiente que é a corrida. Eu preciso preparar o seu tornozelo para fazer o quê? Para fazer um movimento, eu vou sumir aqui, vai aparecer meu pé, tá? Ó, mas eu preciso o quê? Trabalhar o movimento do meu tornozelo no plano que eu estou acostumado na corrida, que é o quê? Eu estou aqui correndo, normalmente eu vou ter um movimento de uma instabilidade aqui no meu tornozelo, ó. Isso vai acontecer no meu tornozelo. Se eu estiver lá no aparelho, normalmente ele só vai trabalhar o quê? Ó? Só essa limitação de plantiflexão aqui, tá? De dorsiplant, mais ou menos isso, ó. Seja sentado ou seja de pé, eu vou fazer esse movimento. Já na corrida de novo, eu vou ter o quê? Uma variação de movimento muito grande. Posso pegar uma subida, posso pegar então uma descida, tá? E a instabilidade articular aqui, ela vai acontecer. Então eu preciso preparar a minha musculatura para essa instabilidade. E olha só que legal, se a minha articulação do tornozelo, por exemplo, não estiver forte o suficiente, eu posso sobrecarregar quem? O joelho. E aí, não adianta nada você, às vezes, fortalecer o seu quadríceps. É importante para o joelho? É fundamental, é um fator de risco. Fraqueza no quadríceps é um fator de risco para o joelho. Agora, se o meu problema for no tornozelo, eu posso fortalecer o máximo possível do meu joelho, que eu não vou resolver o meu problema. Entendeu? Isso por quê? Porque a musculação foi ruim? Não, porque eu não me aproximei, né? Eu não fiquei próximo em relação ao exercício do ambiente que eu faço a minha corrida. Tá? Entenderam isso? Quem entendeu, enche de corredor aqui, que eu vou passar os comentários e vou entender, vou saber que você entendeu o que eu estou falando aí, e se acha se isso para você também faz sentido, tá? O Gabriel falou, Caio, eu faço a fundo, para mim é muito difícil, sempre que eu termino rola uma dor muito grande na parte de fora do pé, passa em 1 ou 2 minutos. O Gabriel, beleza, o Gabriel já é nosso parceirão aí. Então, Gabriel, é exatamente isso. Você ainda pelo menos está fazendo um afundo, então é um movimento que a gente saiu do aparelho, tá? Que é uma coisa legal. O pessoal comenta, botando os corredores aí, perfeito. Então é o seguinte, se já saiu do aparelho, que é o que eu indico, galera, fazer os exercícios, quando eu passo os exercícios para os meus corredores aqui, seja online ou presencial, eu sempre falo que vamos sair do aparelho, qualquer coisa que possa limitar. Se eu quero trabalhar força pura, eu posso ir para o aparelho, tá? Se eu quero fazer fortalecimento puro, isso pode acontecer, eu vou para lá. Mas normalmente o que eu preciso é estar no ambiente mais próximo possível da corrida. E vai ser o quê? Chão, peso corporal, tá? Posso botar uma mini band ali, como todos sabem que acompanham os meus exercícios aqui, eu trabalho muito com ela, mas o que eu vou querer é o quê? Estar mais perto do ambiente da corrida, que vai ser
piso, vai ser chão, beleza? Então isso é importante. O Gabriel falou agora, Gabriel, o que pode acontecer é o seguinte, o tornozelo ele precisa de mobilidade para ele conseguir dissipar essa carga. E olha só que legal que você falou. Você falou do afundo, né? Que é o movimento que você vai ali ajoelhado, um pé na frente e outro atrás, você vai descer, fazer um agachamento. Esse agachamento já está muito mais próximo do movimento da corrida do que no aparelho. Então o que eu vou fazer? Saio do aparelho e começo a fazer o afundo. Esse é excelente. Se eu perceber uma dor incômoda na lateral do meu pé, pode ser que o meu tornozelo esteja com uma falta de mobilidade, porque o tornozelo vai fazer o quê? Quando você faz o movimento a fundo, ele vai tentar equilibrar e ter um controle desse movimento. Se eu tenho muita carga lateral e começo a sentir dor na lateral do meu pé, pode ser que ele não está conseguindo dissipar essa carga bem. Uma das coisas que eu posso fazer é o quê? Criar um pouco mais de mobilidade no meu tornozelo, tá? E aí foi legal porque é o seguinte, o Gabriel tocou no assunto aqui, pessoal, é o seguinte, ó. A outra coisa é, nem tudo é fortalecimento. No caso do Gabriel, por exemplo, assim, né, tendo uma visão bem simplista aqui do que ele falou, não estou lá com ele, não acompanhei, mas pelo que ele descreveu, dá para entender que talvez esteja faltando um pouco mais de mobilidade no tornozelo. Então não tem nada a ver com fortalecimento, que é outra coisa importante. Eu vou trazer o exercício, então, para a sua mecânica. E então, o que eu quero? Eu quero que você crie uma consciência, você entenda o que pode estar acontecendo, para que você possa trabalhar. Então, olha só, quando a gente está correndo, o tornozelo é importantíssimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar a mobilidade no meu tornozelo. Então, isso já é um exercício específico para a corrida. Normalmente, não é trabalhado na musculação, tá? Não é o foco da musculação eu trabalhar o quê? Minha mobilidade do tornozelo. Fazer com que meu tornozelo esteja móvel, tá? Às vezes, quando a gente vai pegar um corredor que o tornozelo dele é travado, essa carga sobe para onde? Para o joelho. E o joelho acaba tendo que absorver, dissipar a carga, que não é aqui o papel principal dele. O tornozelo está muito mais apto para isso. E na musculação a gente não acaba trabalhando. Porque é ruim? Não, porque não é o foco da musculação. Como eu falei, o foco da musculação é treinamento de força, tá? Força pura, principalmente quando você está dentro de um aparelho. Na corrida a gente não precisa dessa força aumentada. Se você pegar o corpo dos corredores profissionais, o cara é gigante, fortão, fica em academia? Não fica. Os quenianos... Você acha que lá no Quênia tem academia? Não tem. Os caras não têm nem tênis direito. Então o que eles fazem? Eles basicamente, além de correr, fazem atividade de treinamento que é funcional, fazem o funcional no ambiente que eles estão acostumados. Então não tem aparelho de musculação, não tem nada disso. Pô, e aí qual que é legal? A força não é o foco principal na corrida. Só fortalecer não vai resolver esse problema. O objetivo é você entender, ter uma consciência corporal do seu corpo na corrida e tentar entender se, por exemplo, se eu fiz um afundo como o Gabriel falou, senti que tem uma carga lateral aqui no meu pé que está me incomodando. Pô, o Caio falou que mobilidade, né, que o tornozelo, uma articulação que para o corredor tem que ser móvel. Pô, vou tentar trabalhar essa mobilidade, né? Vou lá então pegar um exercício lá no Instagram do Caio que tem de mobilidade do tornozelo e vou começar a fazer essa mobilidade, né? É importante, é uma articulação do tornozelo aqui, ó. É importante que você tenha mobilidade. Lembra que a pronação, que é o movimento que a gente faz, de cair um pouquinho o pé, eu dissipo carga. Então eu consigo absorver a carga da corrida com o tornozelo. É uma estratégia de absorção, beleza? Entenderam isso, pessoal? Me fala, eu tô falando muito hoje, né? Deixa eu ver aqui se o pessoal... beleza. Legal. E para corrida de montanha? Mesma coisa, ó, o Vlad perguntou aqui. Para corrida de montanha, não é diferente, tá, Vlad? Pelo contrário, o relevo, essa mudança de relevo ali, de instabilidade determinado pelo solo é muito maior na corrida de montanha. Tá? Tanto é que, por exemplo, corrida de montanha você tem um índice maior de entorses do que no asfalto. Por quê? Lá é muito maior. Você pega uma pedra, você pega uma rocha, um buraco, e isso vai acontecendo. Se eu vou correr no asfalto, praticamente não vou ter isso, dependendo do asfalto, né? Então, é importante para a corrida de montanha também, tá? Deixa eu ver aqui, o Rogério botou um pezão aqui, legal. Tá, Vlad? Então, para a corrida de montanha é isso. Entendeu, Gabriel? Entendeu, né? Assim, ó, Gabriel, dá uma olhada no tornozelo aí, vamos aumentar a mobilidade do tornozelo, beleza? Pensa nisso aí, o tornozelo é importante para a corrida. Tem umas perguntas aqui na caixinha, deixa eu ver.
Ronan perguntou o seguinte, qual seria o melhor exercício para quem é genovalgo? Não vou falar sobre isso agora, tá? Nosso foco aqui vou tentar focar nisso, mas a gente vai falar sobre joelho sexta-feira, Ronan. Sexta-feira, 7h30 da manhã, aparece lá que eu vou falar sobre isso, beleza? É que o Ronan perguntou aqui, ó, para quem... o Ronan fez essa pergunta. Não é que eu não quero responder, eu só não quero fugir do assunto, beleza? O pessoal comentou aqui, fortaleceu, o Vlad falou fortalecer, legal, é aí. Vlad, seguinte... Fortalecer é importante, mas não esquece da mobilidade. De novo, o que eu estou falando aqui é exatamente o seguinte, ó. Você tem que saber, tentar entender qual é a importância, tá, da articulação do tornozelo no seu problema, ok? Se você tiver uma consciência corporal boa, você vai sacar quando o seu tornozelo começar a ficar pouco móvel, a ficar mais rígido, tá? Normalmente as pisadas na lateral, quem pisa, por exemplo, mais supinado ali, que é uma característica de pisar com um pouco mais da carga lateral, tende a ter uma rigidez maior no tornozelo. Quem pisa com o antepé, quem está correndo com o antepé, tende a ter também um tornozelo mais rígido, tá? Essa é uma das características de quem pisa com o antepé, ter o tornozelo mais rígido, beleza? Então a gente chegou no quarto ponto aqui, que é o seguinte, provavelmente na minha academia de musculação eu vou trabalhar normalmente só força. Dificilmente você vai ter na sua série um exercício de mobilidade do tornozelo, tá? Não estou falando que não tem. Conversa lá com o seu treinador, fala assim, pô, treinador, olha, eu sentindo aqui uma dor. A gente está trabalhando mobilidade do tornozelo, porque o Caio lá do Laboratório da Corrida falou que era importante para minha corrida. Aí ele, pô, legal, vamos fazer então, eu percebi mesmo que seu tornozelo é mais rígido, e coloca, tá? Então não tem problema. Ou até que aqui a gente vai comentar na oficina do corredor, que vai acontecer do dia 1 a 5 de fevereiro, eu vou falar sobre isso lá, a gente vai fazer exercício. Eu preparei uma série de exercícios para a gente fazer todos esses principais grupos musculares da corrida. O que eu quero na oficina do corredor, quando você for lá participar, para quem não se inscreveu, corredorsendor.com.br, tá? Entra lá, se inscreve, dia 1 a 5 de fevereiro, a gente vai ter 4 aulas, importantíssimas, aonde eu vou falar um dos grandes tópicos lá, exatamente de especificidade, o que você tem que fazer na sua corrida, que não dá para deixar de fazer, beleza? Então, se você não se inscreveu, 1 a 5 de fevereiro, para se inscrever, www.corredorsendor.com.br, beleza? Oficina do Corredor Consciente, quero despertar em você essa consciência do que a gente está conversando, tá? A França colocou aqui, ó, tive lesão tibial por estresse, faz 2 meses, agora voltei a malhar e estou sentindo dor. O que fazer? O fortalecimento é importante. É importante nesse caso, como eu estava falando aqui, mas França, faz o seguinte, ontem eu falei só sobre isso, tá? Lá no feed vai ter lá assim, live 25 Canelite. Entra, assiste lá, tudo que você quer saber eu falei lá ontem, tá? Espera a live acabar, corre lá, e você vai assistir a aula, beleza? Já lesionei grave, fibular curto e perdi mobilidade nessa pandemia. Pois é, então assim, se você tem já uma lesão, uma sobrecarga no fibular, que é nessa região lateral aqui, ó, provavelmente você pode mesmo gerar uma rigidez na articulação do tornozelo. Pessoas que fazem cirurgia ficam com a articulação do tornozelo imóvel, né? Você coloca aquela bota, aquele RoboFoot, ou bota alguma coisa que imobiliza, isso tende aí a gerar 30, 40 dias de imobilização, gerar uma rigidez do tornozelo. Ou, como eu disse, você pisa com o antepé, a tendência é que você tenha uma rigidez na articulação do tornozelo, beleza? Quer dizer que eu quero sair que todo mundo vai começar agora a fazer mobilidade de tornozelo? Não. Você tem que entender, e é isso que eu vou falar lá na oficina do Corredor Sem Dor. Você tem que entender o momento e você pode ter uma percepção corporal para você entender o momento que você pode intervir, tá? Se você tiver uma consciência boa, você consegue aumentar a capacidade e absorver essas cargas aí na corrida numa boa, sabendo quais exercícios você pode fazer para melhorar isso, beleza? Então, pessoal, ó, então, sobre a musculação, é ruim? Não, não é. O que eu preciso fazer? Eu tenho uma especificidade com os exercícios da corrida. E agora, por que eu gosto muito da corrida, do funcional comparado à musculação? É porque eu saio do ambiente do aparelho. Vou dar um outro exemplo. Deixa eu ver se eu consigo sentar aqui. Se eu for fazer uma cadeira extensora na academia lá, o que eu faço? Ó, eu vou sentar, certo? Eu venho, coloco, vou travar aqui, ó, o aparelho, correto? Eu vou passar por trás lá. Vou fazer o quê? Uma extensão, certo? Então eu vou trabalhar
a minha musculatura dos extensores aqui, ó, fazendo o quê? Esticando, correto? Vou trabalhar o quadríceps. Vou fortalecer? Vou fortalecer. Agora, esse exercício que eu fiz aqui, eu faço na corrida? Eu faço, mas eu não faço dessa forma, com essa limitação de movimento no ângulo do aparelho. Eu faço como? Eu tô lá correndo e vou fazer o quê? Eu vou fazer uma extensão, ó. Vou fazer. Então, esse é o gesto mais parecido com o que eu faço na corrida, correto? Quando eu tô aqui, ó, eu vou dar o passo. Então, eu tenho movimento de flex-extensão aqui, ó. Eu tenho, do quadril, do joelho. Então, quando eu vou fazer essa propulsão, você concorda comigo, então, que se esse movimento eu faço na corrida o tempo todo, se eu aproximar do meu gesto da corrida, o exercício, não é muito melhor? Não tem, isso não parece ser muito mais interessante? Se o meu movimento na corrida é esse, ó, né? Se eu estou aqui, pisei e corri, vou fazer o movimento, ó, pisei, certo? Não é melhor, então, eu fazer um movimento que seja mais parecido com, por exemplo, o afundo, que a gente estava falando agora do afundo? Se eu fizer um movimento mais parecido com o da corrida, se eu conseguir recrutar e fazer um movimento com mais consciência, vou fazer um movimento devagar, ó, para sentir o que eu estou fazendo, correto? Estou aqui, ó, vou sentir o meu grupo muscular fazendo força, vou conseguir perceber. Não tenho limitação porque o movimento pode o quê? Pode alterar, ó. Esse movimento aqui vai acontecer durante a corrida? Vai. Toda vez que eu pisar, eu tendo a gerar aqui um movimento de valgo, ou de varo, ou estabilização, correto? Então, se eu conseguir aproximar o meu exercício o mais próximo possível do gesto da corrida, eu tenho muito mais a ganhar com isso, entendeu? Pessoal, hora dos corredores. Deixa eu chegar para cá. Hora dos corredores aí, se vocês estão entendendo, hein? Tá todo mundo calado aqui, ó. Deixa eu ver. tá, já foi. Peraí. Fala aí, galera. Já lesionou, que já foi também. Tô com as mensagens antigas aqui. Corredor sem dor.com.br, todo mundo já viu. Falta de mobilidade no tornozelo, pode ocorrer pressão na canela? Pode. Peraí. Normalmente acontece o contrário. Uma hipermobilidade no meu tornozelo tende a gerar uma sobrecarga na canela, tá? Quem perguntou aqui faz Sá Rodrigues. Sá, normalmente é o contrário, tá? Quando você tem uma hipermobilidade no tornozelo, isso tende a gerar uma sobrecarga na sua canela, tá? A rigidez, que eu saiba, não é um fator de risco para canelite, tá bom? O Vlad botou aqui, ó, Telegram. Bora, Vlad. Quem é do Telegram, se fizer pergunta aí, tem um código nosso lá, faz o código, tem prioridade na resposta, hein? Bela Mara, deixa eu ver. Bela, bota na caixinha então que eu respondo, tá? A Bela botou aqui, ó, responde minha pergunta. Às vezes pode ter passado aqui, eu não vi. Bela, faz a pergunta aqui na caixinha, ó, que essas aqui eu vou responder todas que fizerem aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Gelo ajuda na recuperação da canelite? Lá na live que eu fiz ontem tem lá a minha resposta, tá? Não tô querendo ser grosso, eu só tô querendo focar aqui no assunto de hoje, tá bom? Tá bom? O Eric colocou aqui, beleza, corredor, joia. Filis Max, a vivência motora também é importante. Isso, lembra que eu falei de multifatorial? Ó, a especificidade geral fazem parte da periodização. Beleza, Feliz, exatamente, tá? E eu falei só, eu não sei se seria profissional, mas eu falei da musculação do aparelho, tá? O mesmo treinador que passa o aparelho, ele pode fazer. É o que, por exemplo, eu como fisioterapeuta, normalmente eu não uso aparelho. Eu uso o quê? De novo, eu pego o gesto da corrida. Se você pegar os mais de 200 exercícios que eu tenho postados aqui no Instagram, você faz com peso corporal e a mini band no máximo, tá? Você não precisa mais do que isso. Por quê? Porque na corrida eu não preciso de treinar força pura. Não preciso fazer de um treino... Eu não preciso fazer um treino de força extensa, extenuante, que vai matar o cara. Não precisa disso, tá? Eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de controle neuromuscular, que é a minha capacidade que eu tenho de controlar o meu movimento, tá? Eu preciso de mobilidade, como eu falei, eu preciso de flexibilidade. Eu preciso também de coordenação motora do movimento. E como o Filis Marques aqui disse, a gente precisa também da vivência do movimento. E isso aí, cada vez que você vai aumentando o seu tempo de corrida e de movimento,
você vai ganhando isso aí e isso é super positivo para você, beleza? Deixa eu ver, o Ronaldo botou aqui, ó, mobilidade, estabilidade e força, show, isso aí, ó, são 3 pilares importantíssimos e que tem muito a ver na corrida, tá? Então não é só força, se eu tiver estabilidade e ao mesmo tempo ter mobilidade aí, ó, tá excelente, é o que a gente vai buscar aqui e lá na oficina do Corredor Consciente. Vai ter isso, vou falar, estabilidade, flexibilidade, mobilidade, controle neuromuscular, força, são os princípios aí importantíssimos na corrida, tá bom? Corre, Cris falou, ó, perfeito, perdi a mobilidade do tornozelo e também enfraqueceu o posterior da coxa, glúteo e quadril. Ainda tem isso, Cris, se você de repente reduz a mobilidade, você pode inibir a atuação de alguns grupos musculares, tá? Porque o seu tornozelo não está funcionando, logo o músculo também não vai ser solicitado, ou ele vai estar com uma rigidez tão grande que ele não consegue trabalhar bem, tá? Então é exatamente isso aí, Cris, perfeito. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Belamar, ó, deixa eu perguntar. Entesopatia do Aquiles, tem que diminuir a corrida? Ó, eu vou responder porque tá na articulação do tornozelo que a gente está falando aqui, tá? Mas, sim, você está com uma sobrecarga aí no tendão de Aquiles, tá? E é importante que você reduza, sim, o seu volume de corrida, tá? Agora, tem que tratar paralelamente. Não adianta você só parar de correr e ficar parado. Seja repouso, seja redução de carga, você tem que fazer alguma intervenção paralela à redução do volume de corrida, tá? O meu tratamento, ele sempre baseia em quase nunca tentar tirar o cara da corrida, mas fazer com que ele corra e paralelamente faça o tratamento, tá? Eu quero que você continue correndo, mas paralelo a ele tem que fazer alguma intervenção. Se você só tomar anti-inflamatório, tomar remédio analgésico e ficar correndo pouco, vai correr pouco o resto da vida, tá? Você tem que o quê? Reduzir um pouco a carga da corrida, porque é como se você estivesse ali agora no momento de base, trabalhando a fortalecimento, a mobilidade, a estabilidade e ao mesmo tempo gerar uma intervenção que seja tratamento para a sua lesão. Com o quê? Exercício específico, porque a gente está falando da corrida e do seu problema, tá? São essas duas chaves, ó. Se eu tiver o exercício específico para a corrida, mais o exercício específico para a sua lesão, cara, é o que ninguém faz. É o pessoal que vai às vezes para uma clínica de fisioterapia, fica lá no choquinho, fica no infravermelho, fica fazendo alguma eletroterapia, depois é um alongamento, aí faz o gelo e tal, e depois vai embora. Galera, não tenho nada contra esse tipo de intervenção. Eu sou fisioterapeuta e não estou falando mal da fisioterapia. O que estou colocando é, na maioria das lesões, porque eu conheço o corredor, já trabalho há mais de 10 anos com ele, eu sei o que ele precisa. E o que ele precisa normalmente não é da eletroterapia. O que ele precisa é de exercício, de aumentar essa capacidade dele, de melhorar a consciência corporal, de melhorar essa biomecânica ajustando as cargas ali e aí é pau na máquina, entendeu? Então, Bela Mar, só respondendo a sua pergunta aqui, ó. Entesopatia do tendão de Aquiles é uma sobrecarga no seu tendão, já está inflamado, tá? De forma crônica, e o que você tem que fazer é, sim, reduzir um pouco na corrida e gerar uma intervenção paralela. Beleza? Tranquilo? Te ajudei? Bota aí para ver se eu respondi a sua dúvida, tá bom? Deixa eu continuar respondendo aqui. A Dalshia. Bom, não sei aqui. Dalshia Vanademir, não sei. Balde cheio de gelo e água até o joelho pode ajudar na recuperação da panturrilha? Pode ajudar. Se chegar numa corrida gerou uma sobrecarga, colocar no gelo, você reduz ali sim um pequeno pico inflamatório e pode ajudar um pouco na recuperação pós-prova. Mas a gente ainda não tem assim uma base de evidência muito grande para isso não, tá? O que eu posso te falar é que gera um conforto interessante depois do gelo, tá bom? Então o gelo ele é um analgésico natural, quando você coloca ali no gelo, isso reduz a condução da dor ali pelo sistema neural e isso tende a reduzir a sua dor, tá? E hoje a gente está pesquisando muito sobre um recovery usado em relação ao gelo, que ele pode contribuir em algumas etapas do processo inflamatório com o objetivo de reduzir a inflamação pós-prova, tá? Mas isso hoje ainda não tem assim nada muito contundente que a gente pode falar que isso ajuda de forma definitiva, tá bom? Mas eu acho legal uma prática, fez um treino longão no final de semana, correu pra caramba, chega, entra no gelo, beleza, é legal. Eu, particularmente, a minha opinião, eu acho super positivo, tá bom? E sobre recuperação da panturrilha, gelo sozinho não é tratamento, tá? Então não.
Você pode recuperar aí do pós-treino. Como eu disse, a gente não tem nada hoje muito assim, enfático, mas eu coloco mais como uma forma de você se sentir melhor após o gelo e de redução da dor, se for o caso. Mas de tratamento, pode até ser usado, mas não vai tratar sozinho, tá bom? Tem que ter exercício, saber se é uma sobrecarga, reduzir a carga de treino, dormir bem, fazer o fortalecimento necessário. Talvez a panturrilha seja um excesso de treino de tiro, por exemplo, e aí tem que reduzir, tá bom? Deixa eu ver mais pergunta aqui. Daniel, obrigado por responder. Valeu, tamo junto aí. Quais exercícios para melhorar a mobilidade no tornozelo? Simara Careu. Vou dar um aqui, um legal para vocês fazerem. Deixa eu pegar aqui rapidinho, peraí. Tem um que eu gosto muito, que a gente faz com esse elástico aqui, tá? Você pode fazer sem. O que você precisa é só estabelecer. Deixa eu ver aqui, Você vai pegar esse elástico aqui, que é um grande, que chama Super Band, tá, pessoal? Uma Super Band, Você vai colocar ela nessa... Deixa eu ver se vocês não estão vendo o tornozelo, né? Peraí. Você vai colocar nessa região aqui do tornozelo, aqui, tá bom? E aí, você vai pendurar lá na parte de trás, você tem que gerar uma tração dessa parte de trás aqui, porque eu quero fazer o quê? Quero pegar esses ossos aqui do pé e jogar ele para trás, fazer um vetor de força puxando, beleza? Então você amarra isso aqui em algum lugar, numa árvore, num poste, beleza? Deixa ele assim, de preferência que você esteja no lugar mais alto, assim, tá? Pode ser uns 30 centímetros aqui, pode ser um degrau de escada, por exemplo. Esse elástico está lá atrás, puxando a parte do meu pé. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o movimento de jogar minha perna para frente, Vou fazer isso, tá? Esse é um super legal. Como é que eu posso fazer isso sem nada disso? Tira tudo aqui. Tô adiantando exercício lá da oficina do corredor sem dor, hein? Nessa posição que eu tô aqui, vou ficar de lado que eu acho que é melhor. Assim, tá? O que eu posso fazer? Deixa eu desativar os comentários aqui. Então o que eu quero? Eu quero mobilidade do tornozelo, beleza? Então, eu tô adiantando a oficina do corredor consciente, hein? Quem tá aqui vai ter que ir lá ver depois. O que eu quero é tornozelo, certo? Mobilidade, eu quero o movimento de dorsiflexão, que é isso aqui, que é importante na corrida, sem o calcanhar sair. Esse movimento aqui é importante. Se você tem dificuldade de fazer esse movimento, provavelmente você tem uma limitação de dorsiflexão, certo? É esse movimento aqui, ok? Então, se você não consegue fazer esse movimento aqui com grande amplitude, ou quando você começa a fazer o calcanhar tende a subir, então você pode ter uma limitação de dorsiflexão. Então, o que eu faço? Vou projetar para frente e voltar. E aí uma dica de exercício, lembra que eu falei que na musculação um dos problemas negativos dos aparelhos é que eles fazem uma limitação de movimento? Então, se eu tivesse um aparelho que fosse avaliar minha dorsiflexão na musculação, provavelmente ele ia trabalhar o quê? Num plano só. Eu só ia fazer isso, Como eu estou agora livre, eu posso me movimentar porque eu estou com peso corporal, e o que costuma acontecer na corrida? Eu vou ter o dorsiflexão em vários planos, tá? Eu posso ter um pouquinho mais interno, posso ter ele normal para frente, a minha canela pode ir um pouquinho para fora, e meu pé sempre fixo no chão, não deixa o calcanhar sair, tá? Eu vou fazendo peso aqui, jogando com o meu peso corporal para dentro e para fora, E aí eu vou no meio, volto para dentro, calcanhar no chão, não pode sair, para fora, tá? Então, um movimento simples que eu posso melhorar a minha mobilidade do tornozelo, beleza? Uma posição, simples, não precisei de aparelho, não precisei de elástico, não precisei de nada. Simplesmente fiz um exercício de mobilidade aqui, tá? Importante, fácil, dá para fazer na sua casa, em qualquer lugar. Deixa eu ver aqui. Respondi então. O Vlad colocou aqui. Vila Lobos. Onde é o laboratório da corrida? É em Brasília, tá? Aqui em Brasília. Beleza? Botaram aqui USP, Vila Lobos, Tibira. Não é em São Paulo. O afundo no disco inflado ajuda? Nesse disco aqui, né? Deve ter visto aqui. Esse aqui, tá?
Depende do que você quer fazer, Eric. Depende muito, assim. Se você quer causar uma instabilidade, beleza, né? Sei, tem que entender o que você quer fazer. Não é uma coisa que eu gosto muito de fazer com a fundo, assim, mas você pode sim fazer um apoio ali. Se você quer causar uma instabilidade na articulação para tentar proteger, pode ser usado. Depende muito do que você quer, tá? Eu particularmente gosto, de novo, de trazer uma especificidade para dentro do conceito da corrida. Então, na corrida, eu não vou ter nada parecido com esse, né, com algo assim. Eu prefiro tentar trabalhar o seguinte: o meu pé mais reto, ou provocar alguma instabilidade nele separado, mais próximo do gesto da corrida possível e das cargas que a corrida tem, beleza? Mas assim, essa questão de pode ou não pode, depende muito do que você quer com o exercício, tá? Então não é certo nem errado, depende, beleza? Maravilhoso, corre Cris, é isso, com 10 sessões que fiz com a fisio tive alta, mas fazia religiosamente os exercícios. Legal, cara, é exercício, a chave é exercício, tá? Eu também tenho dores do tendão de Aquiles, mas diminuí a corrida. O que fazer para poder melhorar essa dor e só poder ir... eu também tenho dores no tendão de Aquiles, mas diminuí a corrida. O que fazer para poder melhorar essa dor e só de ir a gente vai colocar gelo, o que fazer? Acho que, bom, pelo que eu entendi aqui, acho que só colocar gelo, né? Além de colocar gelo, o que fazer? Por exemplo, Hernani, os exercícios, por exemplo, tá? A gente reduz um pouco ali a carga sobre a corrida, tá? Reduz um pouco o seu volume e, paralelamente, entender da onde que veio sobrecarga na panturrilha. Eu gosto muito de fazer uma liberação miofascial, por exemplo. Gosto bastante de depois fazer um fortalecimento específico para a corrida, que eu não vou falar aqui hoje, mas que é um fortalecimento excêntrico, que é um tipo de movimento com uma particularidade que tem muito a ver com o gesto da corrida. Então, quando a gente faz aquele burrinho, por exemplo, lá, ele acaba não tendo foco numa tipo de contração que chama excêntrica, onde quando você coloca a carga sobre a panturrilha, ela está, na verdade, esticando e não contraindo. Não sei se isso ficou... Isso é meio técnico, mas são particularidades de tipos de contração que você pode ter no músculo que se aproximam da corrida. Na oficina do corredor consciente vai ter isso lá. Se inscreve lá, Hernani, vai ter. Não vou jogar tudo aqui hoje não, hoje já falei coisa pra caramba. Tá bom? Pessoal, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui da caixinha. Simara, Carla. Beleza, Carla, pegou aí o exercício, né? Esse é um dá pra fazer, vai melhorar muito a sua mobilidade aí, tá bom? Beleza? O John botou aqui família bigode, ó, descalço. Nesse caso aqui, o descalço, se for para a gente trabalhar a mobilidade do tornozelo, não seria o caso. Para fortalecer os músculos do pé, importantíssimos. Então, se você, por exemplo, fazer um treino lá e tiver descalço, excelente. Como eu falei ontem lá na live de canite, vai fortalecer os músculos do pé e, ó, top, excelente, tá? Precisamos correr descalço de vez em quando? Cris, eu gosto de correr. Pega ali o finalzinho do seu treino ali, faz uns 3, 5 minutinhos descalço, tá? Faz uma corridinha na grama, num lugar que não tem problema de você machucar o pé, de gerar nada, e aí você faz lá a sua corridinha. Eu acho super legal, tá? Pode ser antes também, mas normalmente eu faço depois e indico fazer depois. Tá joia? Pessoal, 1 a 5 de fevereiro, oficina do Corredor Consciente. Quem não se inscreveu, se inscreve lá. Tem um link lá na bio, então digita aí, corredorsemdor.com.br, entra, se inscreve, entra no Telegram, tem umas recomendações lá. E aí você vai estar inscrito para eu mandar todas as informações, vou mandar o PDF, vai ter um PDF lá na oficina, então você precisa se inscrever para que esse PDF chegue até você. Não vai estar link no Store, não vai estar nada, tem que estar inscrito, se não tiver, não faz, tá? Outra coisa também, amanhã tem o saque. Se você quer saber aí como é que você pode resolver o seu problema, amanhã, 7h30 da manhã, se acorda tarde, acorda cedo, bota para despertar aí. 7h30 da manhã eu vou entrar e se você quiser que eu te avalie de forma online, você vai entrar junto aqui comigo, arruma o cabelo bonitinho lá, lava o rosto, bota um café na mesa e aí eu vou fazer uma avaliação sua da corrida lá no saque amanhã, 7h30. Serviço de atendimento ao corredor, beleza? Então, pessoal, é isso, tá? Vamos fechar aqui essa live agora. Quem quiser perguntar alguma coisa. Exercício para facite tem no seu Instagram? Dani Reis, deve ter uns 8 pelo menos, tá? Pega o feed, desce lá embaixo, lá tem alguns exercícios de facite plantar, sim. Tem com bolinha, com cano, tem exercício de fortalecimento, de alongamento, tem um monte, tá bom? Pessoal, é isso.
Muito obrigado pela presença de vocês aí. Tá no YouTube, quem tá no YouTube é quem tá aqui. Brigadão, valeu. Desculpa se eu não respondi as mensagens do YouTube, tá? É porque hoje eu fiz aqui no chão, não dá para trazer o computador. Quem tá no YouTube aí, mil desculpas, tá? Ah, pessoal, quero pedir uma coisa para vocês que estão aqui, ó. Quem gostou, faz um print aqui da tela e posta lá no seu story, marca a Laboratório da Corrida lá, bota a hashtag Corredor Sem Dor e marca a gente para você convidar a galera para participar também da live, beleza? Então dá um print na tela aqui agora, ó. 1, 2 e print. Print. Pronto, deu print. Beleza, brigadão. Se você gostou, posta. Se você não gostou, não posta e reclama comigo lá no direct. Pode reclamar também, tá? Pessoal, um abração, tudo de bom pra vocês. Até amanhã, 7h30 da manhã. Amanhã, acorda cedo aí, 7h30 da manhã. Eu te espero lá. Um grande abraço e até mais.